Eu sou o pastor Márcio. Sou bacharel e estou mestrando em teologia do Antigo Testamento. Então, vocês estão em boas mãos. Vamos estudar para valer. Como será a nossa avaliação? Teremos 4 provas, 4 aulas e uma prova. Ou um trabalho. Na próxima aula já digo para vocês como a gente vai fazer. Esse aqui é o meu terceiro seminário na semana. Minha garganta está exaurida, está cansada. Mas eu darei o melhor para vocês. Então, prova nossa, geralmente é uma provinha pequena. 40 a 50 questões de múltipla escolha, expansivas. Ela é longa, minha prova leva 2 horas e meia, 3 horas de prova. Porém, é uma prova, quando for prova, se eu não der um trabalho. Estou mais tendencioso a dar um bom trabalho. Só que o meu trabalho ainda é pior do que a prova. Geralmente, o meu trabalho, eu dou aula no Instituto Bíblico Ebenezer, lá no Belém, e eu mandei eles copiar o livro deles e fazer uma análise no final. Isso significa que eles vão copiar 77 páginas na mão. Nada de copiar, nada de copia e cola, nada. Na mão. Então, um bocado de carrasco. Tá? Mas é para o bem do aluno. Tudo que eu fizer será para o bem de vocês. Ok? Então, vamos então à nossa primeira análise. Eu entendo que ou pensar e saber, ou pensar e eu saber, não estão essencialmente apenas anexados ao cérebro. Mas eu entendo que o pensar e o saber não estão, repetindo, absolutamente ligados ao cérebro. Vive. Mas fazem parte integrante, já que o nosso curso ele é um curso a nível de bacharel, então se preparem, que a coisa vamos ser altamente exigentes. Então, o cérebro. Mas fazem parte integrante, a gente vai analisar isso, integrante do ato cultural. Ora, o que isso quer dizer? Que de fato, de direito, o ato de pensar e saber fazem parte de um relacionamento ligado a uma atividade. Eu vou colocar aqui, atividade espiritual. Então, o ato de pensar e o ato de saber, na verdade, fazem parte de uma atividade espiritual. Logo, o que a gente entende como atividade espiritual? Atividade espiritual, na verdade, é um relacionamento da alma com o Criador. Que, repito, atividade espiritual é um relacionamento, irmão Jair, né? Escolar.
Jefferson, é uma atividade espiritual. Ora, esse relacionamento alma e teós, ou ainda delta, teós, isto é, esse relacionamento da alma com Deus, Deus no plural no grego é teós. Vou repetir, esse relacionamento entre a alma e Deus é manifestado através de quê? Falamos em oração. É isso, irmão Jefferson. Falamos de leitura bíblica. E quando eu falo de leitura bíblica, eu estou falando de estudo. Esses dois elementos fazem parte dessa atividade espiritual. Então, pensar e saber estão ligados a essa relação entre oração e leitura da Bíblia Sagrada. Ora, se todo relacionamento, repita comigo, todo relacionamento entre a alma e Deus está envolvido em pensamento e saber. Ora, se isso aqui é verdadeiro, nós vamos compreender o quê? Essa atividade, ela é transcendental. Jefferson, o que é essa atividade? Ela se desloca do que é natural e migra para o sobrenatural. Ora, eu vou repetir isso. Esse relacionamento, essa atividade espiritual, quer dar um exemplo? Pescador. Ele trabalha com o barco e o peixe, que é a matéria-prima. Não é fato isso? Ora, de fato e de direito, essa atividade espiritual, a atividade física, vou colocar aqui, essa caneta está rendendo, já tem um tempão que eu dou aula com ela, nossa, ela vai morrer, com certeza. Aqui, não tem jeito, aqui nos outros, né? Atividade espiritual e a atividade material. Ora, essas duas atividades se diferem em relação às suas práticas, mas toda a atividade, o nome do irmão? Daniel, toda a atividade, ela tem tudo a ver com ação. Não é verdade? Repita comigo, toda atividade tem tudo a ver com ação. Ora, e toda ação, ela é movida por um processo energético. Exemplo, eu me desloquei de Jacuecanga para cá. Dependi de uma condução. Houve o quê? Houve um deslocamento dentro do tempo e do espaço. Me perdoe, gente. O curso é nível superior. Então nós vamos harmônico, vamos para fundo. Sim, se o deslocamento físico depende de energia, também, de fato, o relacionamento e a atividade espiritual também dependem de energia. Só que essa energia aqui, ela é espiritual. Essa energia aqui está intimamente, intrinsecamente ligada ao mundo espiritual. Jefferson, se isso aqui é verdadeiro, quando eu penso, eu de fato, eu estou manifestando uma atividade espiritual. Quando
eu oro, eu estou manifestando uma atividade espiritual. Quando eu estou aqui na sala de aula buscando saber, eu estou manifestando também uma atividade, relacionamento, porque pensar e saber também é um relacionamento tangencial a Deus. Você que está me ouvindo, que verá essa aula em algum outro momento, entenda, de fato e de direito. A nossa mente, o nosso pensamento e saber não estão ligados ao cérebro apenas, mas fazem parte integrante de um ato cultural. O que significa isso? Quando eu me relaciono com Deus, o que Deus vê, irmão Jair, é culto. O que Deus vê é adoração. O que Deus vê é relacionamento. O que Deus vê, na verdade, Ele percebe, é uma vida de comunhão. E eu consigo manter, sustentar, reviver e viver comunhão, pensando e saber. Paulo fala isso. Pensar nas coisas que são de cima. Olha lá, a relação é essa. Eu penso nas coisas que são de cima. Paulo fala sobre o poder de conhecer a palavra. Quando conhecemos a palavra, de fato, de direito, mantemos como teós, diga, teós, diga, mantemos com Deus. Aí, vem. Quando eu falo em teós, Jefferson, irmão Jair, tem os dois nomes, no Duarte e os três nomes. Quando eu falo teós, e o seu, de novo, Daniel, não esqueçamos. Quando eu falo teós, eu falo em três realidades: Pai, Filho e Espírito. Olha lá. Quando eu falo em teós, eu me refiro a quem? Ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito. Vamos lá? Pai, Filho e Espírito. De novo. Pai, Filho e Espírito. Está vendo? A nossa relação é com o Pai, é com o Filho e é com o Espírito. Ora, se a nossa relação é com o Pai, é com o Filho e é com o Espírito, na verdade, nós vamos compreender então o quê? Que de fato. Ô, meu irmão, obrigado. Obrigado. Deixa aqui, já. Porque, na verdade, de fato e de direito, esse relacionamento que é movido pelo pensar e saber, pensar interage com a oração e saber interage com a leitura bíblica. Uma das coisas mais tristes que existe no mundo evangélico é o desânimo e o desinteresse em estudar a palavra de Deus. Porém, no entanto, contudo, aqui no Cantagalo não, aqui é Cantagalo, nós temos uma turma de seminaristas que vão caminhar até o fim do curso. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Isso. Ora, se isso aqui é verdadeiro, Daniel, compreendemos então que a palavra de Deus a palavra de Deus é uma continuidade do ser divino. Ora, vimos esse primeiro pensamento e analisamos, e agora nós vamos analisar o segundo pensamento que diz:
a palavra. Irmão, tem horário para lanche, alguma coisa assim? Não falaram nada, não vai haver, vamos até 9h30 direto? Não, vamos ver. Se você quiser parar uns 10 minutos para tomar uma água, alguns parar lá, mas 8 horas, para. Então, primeiro pensamento, vimos que o ato de pensar é de fato uma forma cultural. Então, quando eu penso, eu estou manifestando uma realidade que é invisível, porém é verdadeira. E aí, essa segunda realidade, a palavra é uma continuidade da natureza de Deus. O que eu entendo com isso? Daniel, a palavra é de Deus. Vamos lá? De quem é a palavra? De Deus. De Deus. Concordam comigo? Ora, se a palavra é de Deus, irmão Duarte, eu posso compreender que a origem dessa palavra, Jefferson, ela pertence a quem? A Deus. Tranquilo aqui? Um pouquinho diferente da introdução, ficou mais tranquilo. Acalma o coração, que nada do que é ruim que não piore. Vamos lá. Se a palavra é de Deus, eu preciso perceber o quê? Que essa palavra que pertence a Deus, essa palavra pertence a quem? A Deus. De acordo comigo? E se pertence a Deus, ela pertence a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito. Tudo bem aqui? Está tranquilo? Ora, se isso aqui é verdadeiro, eu chamo de factual. O que é algo factual? É algo que não pode ser discutido. É algo que não pode ser questionado. É algo absoluto. É como se 1 mais 1 igual a 2. Isso aqui nunca vai mudar. Logo, se a palavra é de Deus, eu preciso compreender o que então? E essa palavra, ela pertence à natureza de Deus. Ora, se a palavra pertence à natureza de Deus, já vai dar 8 horas, todo o tempo voa, eu preciso compreender que a palavra, ela é uma continuidade da natureza de Deus. Exemplo, isso é uma visão hipotética. Eu trago aqui uma frase. João e Maria foram à praia. Essa frase, ela vem de quem? O pastor Márcio. Eu posso afirmar que essa frase, ela está intimamente ligada à minha mente. Porque a minha mente criou, organizou, estruturou. Quem gosta de português deve ser um prato cheio. Eu monto a frase, orquestro a frase, organizo a frase, em seguida verbalizo a frase. Ora, verbalizar é falar. Então a palavra, ela é e pertence a Deus. O que significa isso? Quem é Deus? Aqui eu estou colocando a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ora, se isso aqui é verdade, eu posso afirmar que os atributos de Deus, ou as qualidades de Deus, que a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente entrar na matéria específica, nós vamos compreender então o quê? Que a palavra
é de Deus, logo a palavra está ligada aos atributos de Deus. Exemplo: onipotência, imutabilidade. Você está pensando? Quando você pensa, você cultua a Deus. Repita comigo: quando eu penso, eu cultuo a Deus. Diga: o meu culto não está apenas circunscrito em uma manifestação da congregação, mas o culto acontece na minha mente. Legal? Agora continuando. Onipotência, imutabilidade. Aqui, a palavra, ela está ligada a quem? A palavra de Deus. Diga: a onipotência está ligada à palavra. Diga: a imutabilidade está ligada à palavra. Diga: a onisciência está ligada à palavra. Diga: todas as qualidades de Deus estão ligadas à palavra. Agora pergunte: por quê? Foi só aí, não, atrás, diga: por quê? Diga: porque a palavra é uma qualidade de Deus. Diga: a palavra é um atributo da natureza de Deus. Ora, desprezar a palavra é desprezar a Deus. Não amar a palavra é não amar a Deus. Não viver a palavra é não viver a Deus. Quando eu vivo a palavra, eu amo a palavra, irmão Duarte, pastor Duarte, eu estou vivendo essencialmente a natureza de Deus. Ora, se a palavra é uma continuidade da natureza de Theos, daqui para frente é Theos. A palavra é uma continuidade da natureza de Theos, necessariamente, quando eu obedeço a palavra, eu obedeço a quem? A Deus. Que é um exemplinho vivo disso. Você chega com seu filho diz: meu filho, eu não quero você usando o celular nessa semana. O celular está suspenso por uma semana. Aqui em casa, por uma semana, vamos orar e ler a Bíblia. Porque aí o filho fala assim, ele obedece a palavra do pai, porque a palavra do pai ou da mãe, na verdade, podemos considerar uma continuidade da vontade do pai. Obedeceu a palavra do pai, você está obedecendo a vontade do pai. Então eu posso afirmar que aquela frase promulgada pelo pai é uma continuidade da natureza do pai. Meu pai disse: não vá, então eu não vou. Meu pai disse: vá, então eu vou. Logo, necessariamente, se a palavra é uma continuidade da natureza de Deus e eu a obedeço, eu estou abrindo, vamos colocar assim, um portal tridimensional para a manifestação de Deus em mim. Você entendeu o significado de ser cheio da palavra? Ser cheio da palavra, repita comigo: ser cheio da palavra. Ser cheio da palavra. É ser cheio de Deus. É ser cheio de Deus. Ora, então eu entendo que a palavra tem a sua origem. Tudo que existe tem que ter uma origem. Nada do que existe ao acaso. Eu entendo, aqui eu juntei duas frases. Bom, Duarte. Primeira, tudo que existe, ela é originada
Fica tranquilo, tá bem. Vem em paz. Tudo que existe, existe em função de uma origem. Repita comigo. Tudo que existe, existe em função de uma origem. Ora, se isso aqui é verdadeiro, a palavra, ela tem a sua origem em Deus. Se ela pertence a Deus, eu preciso compreender o quê? Que de fato a sua origem está em Deus. Repita comigo. A palavra tem a sua origem em Deus. Ora, todo teólogo, e aqui vou posicionar, repita comigo, todo aquele que estuda teologia pode ser considerado um teólogo. Parabéns, senhores teólogos aqui do Brasil. Então, eu afirmo que todo teólogo do grego, teólogos, ou teólogo, todo teólogo, ele é de fato de direito e deve ser um biblicista. O que é isso aqui, irmão? Jefferson, começa por você. O que é um biblicista? Biblicista é aquele que estuda a Bíblia? Sim. Minha cara irmã, o nome dela, perdão. Denise? Annelise, daqui uns 2 anos eu guardo, estou brincando. Professor, eu esqueci o nome de cima aí, como é que é o nome? O que é aqui? Teólogos. Teólogos. A minha Procuramos em grego. em grego, né? Botei em grego. Vamos traduzir teólogos. Porque eu também sou professor de grego, aí eu coloco às vezes isso aqui só para dar uma ajuda do aluno. Então tá, Annelise. Se nós estudamos a Bíblia, é correto afirmar que estamos estudando a palavra, porque a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ok? Eu entendo que isso não é tão fácil, mas nós vamos lutar para entender. Ora, se o teólogo vem de 2 palavras gregas, teos, logos, isto é, aquele que estuda a Deus. Pastor Humberto, está me ouvindo, vai me ouvir? Eu não acredito, eu não creio que essa palavra teólogo esteja absolutamente correta. Por quê, pastor? Porque, na verdade, eu só consigo estudar algo que eu consiga tocar. E tudo que eu consigo tocar, esse microfone, por exemplo, ele foi fruto de vários testes, Annelise. Vários testes, vários experimentos, até chegar a essa pureza desse som. Você dá aula com um som desse, né? É nota 100. Então, pastor Humberto, e esse elemento foi fruto de uma análise empírica. Eu vou colocar aqui. O que é isso aqui? Análise empírica é feita em relação a tudo que é material. Relação empírica é tudo aquilo que eu posso tocar e eu posso manusear.
até chegar a uma determinada conclusão, correto? Outro exemplo, Jefferson, essa caneta, até chegarem à conclusão que isso aqui é um grande meio de ganhar dinheiro, porque o cara me faz uma caneta dessa que dura uma semana, depois a carga custa 10, 15 reais a carga desse negócio aqui. Então, é uma forma que o cara achou de ganhar dinheiro. Amém? Então, o que eu entendo aqui? Até chegar a essa caneta, pastor, houve uma série de experimentos, e a esses experimentos nós chamamos de experimentos empíricos. Ora, me perdoem mais uma vez a profundidade, mas eu não posso passar em branco nesse curso de bacharéis. Não posso. Ora, qual a função do teólogos? A função do teólogos é estudar, repita comigo, a função do teólogo é estudar a revelação de Deus. Então veja, há uma diferença entre estudar Deus e estudar a sua revelação. Porque Deus, ele é invisível, ele é infinito, ele é transcendente, apesar de ser imanente, ele está em um nível absolutamente superior a nós, seres humanos. Repita comigo, todo ser limitado é incapaz de conhecer um ser ilimitado. Diga, eu sou limitado. E o meu Deus é ilimitado. Diga, para conhecer, eu dependo da sua revelação. E a sua revelação é a sua palavra. Diga, a sua revelação é a sua palavra. Ora, então eu percebo que esse biblicista, que é o teólogo, porque quando você está estudando a Bíblia, você está retroalimentando o seu mundo teológico. Por quê? Primeiro, Deus nos fez seres biológicos. Deus nos fez seres sociológicos. Deus nos fez seres biológicos, sociológicos. Deus nos fez seres teológicos. Deus nos fez seres filosóficos. Então vamos lá, repita comigo. Meu Deus, diga, o meu Deus me fez ser biológico. O que significa isso? Jefferson, todas as nossas toda a nossa composição física é a mesma, no sentido absoluto da palavra. Nosso corpo é feito de ferro, manganês, enfim, toda a nossa composição física, ela tem a sua origem no barro. A ciência descobriu, não é a teologia, a ciência descobriu que todos os nossos componentes físicos pertencem ao barro. Quando você toma vitamina C, D, E, é para compor aquilo que o seu corpo não produz, mas ele está lá. Vitamina E, C, D, enfim, nosso ser, ele é intensamente biológico. Segundo, Deus fez o homem um ser sociológico. Em outras palavras, Deus nos fez para viver em comunhão linear. Em outras palavras, Daniel,
Deus nos fez para nos relacionarmos com outras pessoas. A gente chama os nossos pares, não é isso? Deus nos fez para nos relacionarmos uns com os outros. Terceiro, quarto, vamos começar aqui pelo quarto. Deus nos fez seres filosóficos, em outras palavras, Deus nos fez seres capazes de pensar. Quando eu penso, além de cultuar, eu entro no campo da filosofia, isto é, eu busco a razão da minha existência, mas não é agora isso. E quarto, aqui, seres teológicos. O que isso significa? Isso significa que Deus nos fez seres capazes de perceber realidades que são espirituais. Eu vou repetir isto. Deus nos fez seres capazes de perceber realidades espirituais. O que significa isto? Ele não só nos fez para nos relacionarmos uns com os outros, mas Ele nos fez para nós nos relacionarmos com Ele. Repita comigo: meu Deus, Ele nos fez, diga, Ele me fez, para que eu possa me relacionar com Ele. Diga, eu sou um teólogo e eu estou aprendendo a me relacionar com Deus. Alguma dúvida até aqui? Ou todas? Podemos seguir? Vamos seguir. Se é assim mesmo, depois piora. Fica tranquilo. Não estou brincando, não, vamos sério. Depois a coisa melhora, porque quanto maior é o conhecimento, maior e melhor é o nosso crescimento. Valeu, gente? Então vamos lá. Ora, se é verdadeiro isso, se Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele, eu também posso entender que Ele nos fez para Ele. Perceberam? Deus nos fez para que nós possamos nos relacionar com Ele. Ora, se Ele nos fez para nos relacionarmos com Ele, eu posso afirmar com segurança: Ele nos fez para sermos dele. E agora, Denise, se Ele nos fez para Ele, eu posso afirmar também com segurança que eu só encontro paz, eu só encontro satisfação, eu só encontro pleno prazer, eu só encontro consolo verdadeiro, eu só encontro liberdade absoluta quando eu estou nos seus braços, quando eu estou vivendo a sua natureza. E aqui abre um parênteses. O porquê que evangelizamos? O porquê pregamos a palavra? Porque na medida em que a alma absorve a palavra, ela vai compreendendo a razão da sua existência. E qual a razão da nossa existência? Existimos para Ele, existimos em função dEle e existimos de fato e de direito para o adorar. Existimos para sermos seus adoradores. Ok? Aqui é a parte mais simples da história, então vamos seguir. Ora, se isso aqui é verdadeiro, quando alguém que é um biblicista, o que então é um biblicista? Biblicista é aquele que se envolve com o caráter de Deus. E agora, Daniel, o que significa a palavra caráter, na sua opinião? Pastor Duarte, caráter. O que significa a palavra caráter? Vamos lá? A irmã que está aqui atrás da... O nome da senhora? Irmã Mariene, o que significa caráter?
Daniel, caráter. O que caracteriza a pessoa, meu bem. E agora, minha cara Melissa? Caráter. Caráter é você seguir assim, o exemplo de Jesus. Um exemplo? Sim, mas o que compõe o caráter? Porque o texto que eu aqui cito, o biblicista é aquele que se envolve com o caráter de Deus. Daniel falou que caráter é aquilo que corresponde com a ação da pessoa, quem é a pessoa, Personalidade. a personalidade da pessoa. Então, se eu digo que Deus tem caráter, e se eu digo que Deus tem personalidade, eu afirmo, sem medo de errar, que Ele possui, Ele é um ser pessoal. Jefferson. O biblicista é aquele que se envolve com a pessoa, eu digo mais, se envolve com a glória de Deus, ou com a glória de Teós. Vem comigo para o outro. Tranquilo aí, gente? Sei que não, né? Mas depois. Melhor. No futuro, quando tivermos um grupo aqui do seminário, vou postar essas aulas todas para vocês. Uma outra coisa que eu vou pedir, não faltem a minha aula, porque na minha prova, que eu cobro que está na apostila, vocês vão receber, e cobro o que eu falo em sala de aula. Imagine, né? Achei difícil, né? Oi? Achei difícil. Não é fácil. Tem que escrever tudo aí. Mas eu prometo que assim que eu tiver um grupo, eu vou postar no grupo a aula, todas as minhas aulas. Mas não tudo que eu falo, né? Então, é complicado. É o que eu complicado. Vamos lá? Então, o que é o caráter? É a forma, o que é a glória de Deus? Vamos lá? Anelisa, o que é a glória de Deus? Eu acho que a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá? Pastor Lindo guarda a agenda, né? A presença. E agora a esposa do pastor Lindo Duarte. Ele sabia que ia chegar na nossa. Uma hora chegava. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Jefferson, você mesmo. O que é a glória de Deus? Daniel, diz para mim, o que é a glória de Deus? Olha que eu liguei a glória ao caráter. Então você, como pensou bem, dizendo que a glória, ela está ligada à ação de Deus, então a primeira parte você já matou. Você disse então que a glória de Deus é o que Deus faz. E querendo ou não querendo, ele já quebrou o primeiro problema. Vamos ao segundo. O que é a glória de Deus? Meu futuro professor de escola dominical, tá? Vocês todos aqui, tá? Você é mãe dele? Não? Vamos lá? Cadê essa foto aí? Então, vamos lá. O que é a glória de Deus? Vamos lá? É aquilo que representa o caráter de Deus. Está ligado ao caráter de Deus, intrinsecamente. Porque a glória de Deus é o que Deus faz. Anota aí. A glória de Deus. Vou botar aqui no quadro para você copiar, não esquecer e cuidado com a prova. E já começa a produzir de hoje, já. Para casa, eu dormi 3 da manhã, só pensando na prova. Estou brincando, não, vamos numa máquina, né? Sexta-feira tem outro seminário. E a matéria de lá é totalmente diferente dessa. São 3 seminários e 3 seminários diferentes. Matérias totalmente diferentes. Então vamos lá. A glória de Deus. Não deixe de copiar. Dois pontos. Primeiro, o que Deus faz. Está vendo aí, Daniel?
onde o que Deus faz, como Deus se revela e a glória. E terceiro, é a manifestação. Quem falou presença? Senhor, né? É a manifestação soberana da presença invisível, mas real do ser incriado. Isso aqui é a glória de Deus. Às vezes eu vejo pregadores falando no público, receba a glória! Ele talvez nem saiba o que é. Mas eu entendo que essa ausência de entendimento é a causa de muita frieza espiritual. Porque quanto menos eu conheço, não disse isso na introdução, quanto menos eu conheço, menos eu me relaciono, pastor Humberto, com o Criador. Ok? Então, o caráter é o que determina o ser. O caráter é o que determina quem eu sou. Ora, se isso aqui é verdade, quando eu me relaciono com Deus, eu passo a conhecer o quê? A glória de Deus. Repita, quando eu me relaciono. Quando eu me relaciono. Será que está acabando a aula? Não é possível. Minha vista é 19 ou 20 horas? 20, né? Mestre amado. 8:26. Porque eu tenho essa minha vista aqui, ela teve um deslocamento de retina. Então, de longe, eu enxergo um pouquinho. Não tem problema. Eu não penso com a vista, eu penso com a retina. Repita comigo, a glória de Deus, está ligada ao seu caráter. Quem falou isso foi ele aí. E eu concordo. Que de fato, de direito, a glória está ligada ao caráter e à personalidade. Exatamente quem Deus é. Então, o que Deus faz, como Deus se revela, e eu poderia fazer essa frase toda em uma só palavra. O que Deus é. O que Deus, repita comigo, a glória de Deus, é o que Deus faz, como Deus se revela, diga, é a manifestação soberana, repita comigo, toda manifestação em Deus é soberana. Vamos lá, toda manifestação em Deus é soberana. Deixa só dois, vamos lá, toda manifestação em Deus é soberana. É soberana. Toda manifestação em Deus é soberana. Sim. Vamos lá, diga. Toda manifestação em Deus, toda manifestação em Deus, é soberana. A sua presença é invisível. Diga. Um dos atributos de Deus é a invisibilidade. Diga, Deus é invisível, mas é real. Vamos estar embora. Diga, Deus é invisível, mas é real. Diga, a sua presença, diga, o meu Deus, ele se revela, ele se manifesta de forma integral. Diga, ele está presente em todos os lugares de forma real. Mas o que é isso, amigos? Significa o quê? Que a presença dele não se manifesta de forma fragmentária. Uma parte de Deus se manifesta aqui,
outra em Jacuecanga, não. A presença de Deus é integral aonde quer que ele esteja. Eu vou repetir. A presença de Deus, vem comigo, a presença de Deus, ela é integral aonde quer que ela se manifeste. Diga, devido à sua, devido à sua onipresença, devido à sua onipresença, ele está presente integralmente em todos os lugares, simultaneamente. Valeu essa? Diga amém. Olha, se isso é verdadeiro, nós vamos compreender então o quê? Que essa glória, a glória de Deus, está ligada ao seu caráter. E ele se revela. Ele se revela. Diga, ele se revela. Diga, esse caráter se revela nas Sagradas Escrituras. Então, nome da irmã? Neide. Eu sempre uso esse método nas minhas aulas. Isso aqui é todo lugar. Tem aqui o nosso irmão, pastor Joãozinho, que é para você nunca mais esquecer. Pastor João Berto, Desculpa ter usado seu nome, tá? Mas é meu aluno, meu companheiro de aulas. aqui eu tenho desenho, estou mal na mesa, não tem problema. Tem aqui um púlpito, Ele está com a sua Bíblia. está voando no ar, não pode, né? Ele vai pregar, ele é o pastor da igreja, futuros pastores aqui, viu, Jefferson? Diga glória a Deus, rapaz. Aceita aí, varão, como diz os pregadores por aí, né? E aqui temos os membros da igreja. O pastor João, ele está pregando. A palavra que revela a glória de Deus, e por consequente, revela a personalidade de Deus, pois ele é um ser pessoal. Isso aqui a gente explica quando entrar na outra matéria. Ele está pregando o que, Melise? A palavra. O Espírito Santo, Ele toma essa palavra e aplica junto à alma desses irmãos. Meu irmão, seja bem-vindo. Deus abençoe. Foi ontem, foi no seminário passado, na segunda-feira, um aluno chegou e falou: pastor, às vezes eu chego meio atrasado devido ao trabalho. Não tem problema, o importante é você vir. Então, seja bem-vindo. Não tenha medo de chegar atrás, não tem problema. Mas não falte, porque a nossa aula é um retrato da nossa prova. Aí tremeu, né, Jefferson? pegou, né? Pegou para mais mesmo, né? Ora, se isso aqui é verdade, ele está pregando, e daí, pastor João, ele está envolvido com a palavra, porque a alma, e nós vamos ver isso daqui a pouco, ela só se sacia, porque a alma é um agente espiritual, porém pessoal, com a palavra. A palavra é o elemento fundamental da alma. Repita comigo. Por que, pastor? Porque a alma, o corpo e o espírito foram feitos para Deus. E só encontram prazer em Deus. Vamos lá? A minha alma só encontra prazer, só encontra plenificação. Você assiste com isso não? Plenificação, vamos lá? Plenificação quando ela está em contato com Deus. Mas não foi isso que eu disse na aula passada? Na aula passada,
Não foi isso que eu disse no início da aula? Que a palavra é uma continuidade da natureza de Deus? Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Ora, se a palavra é uma continuidade da natureza de Deus, eu posso entender que todo aquele que é cheio da palavra, ele é cheio de Deus. Maneide, lá está o pastor João pregando. A palavra que está emanando do púlpito, o pastor João está me ouvindo, emanando do púlpito, ela vai penetrando junto à alma. Por quê? Os nossos sentidos, Jefferson, quais são? A audição, um deles, né? E nesse momento aqui, visão, tato, não é isso? Então eu posso afirmar que de fato e de direito, a mensagem que o pastor João está apregoando desse altar está atingindo em cheio a natureza de Mariazinha e Pedrinho. Ora, a palavra ela penetra junto à alma. E por que Jesus falou para os discípulos? No capítulo de número 15, no versículos 1, 2 e 3 de João, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, corta e a lança para queimar. Porém, toda árvore que dá fruto, não é isso, pastor João? Limpa para que dê mais fruto. Porém, vós já foste limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ora, na medida em que a palavra penetra junto da alma o caráter e a glória de Deus, passa a fazer parte dessa natureza. Então, duas naturezas que se encontram. Primeira, Com letrinha minúscula. Natureza humana. segunda natureza, Letra maiúscula. natureza divina. O que vai acontecer ali, Daniel? Haverá um relacionamento entre as duas naturezas. Natureza Humana se relaciona com natureza divina. Ora, se isso aqui é verdadeiro, eu entendo que o é, necessariamente essas duas naturezas elas vão se fundir, vão se unir, e cada uma delas vão participar das realidades dela, uma em relação à outra. Em outras palavras, a natureza divina se agrega à natureza humana. no momento em que há essa junção, a natureza humana vai ser transformada pela presença da natureza divina. E essa obra ela é feita pelo Espírito Santo. E essa obra é feita em junção à palavra de Deus. Repita comigo: é a palavra de Deus que me santifica, diga: é a palavra de Deus que me faz viver a natureza de Deus, é a palavra de Deus que me faz viver em santificação, em regeneração, em justificação, em união com Cristo e em eleição. Aqui. Não há salvação sem a palavra de Deus. Vou repetir isso. Bem simples, né? Não há salvação sem a palavra de Deus. Vamos lá, repita comigo. Não há salvação sem a palavra de Deus. Se isso aqui é verdadeiro, nós vamos compreender então que quando o biblicista, o teólogos, ele estuda a revelação, ele estuda a palavra, ele vai perceber o quê? Primeiro, as suas limitações. Me ofereceram, eu vou receber o título de doutor em divindade. Eu falei: meu Deus, existe isso? Doutor em divindade?
Eu posso fazer doutorado, mas doutor em divindade? Pera, mestrado está muito bom, porque eu entendo que a presença do Espírito Santo em nós nos faz viver realidades que transcendem a mente humana. E aí, Annelise, minha mulher às vezes me pega falando sozinho em casa, porque eu falo muito sozinho, eu estudo. Eu acordo 6 horas da manhã, meus netos estão dormindo, eu crio 2, e estão dormindo, é a hora que eu aproveito para estudar. E daí, eu começo a penetrar em áreas transcendentes. E eu trago para o seminário. E hoje, já formei, do ano de 2020 para cá, já foram 5 ou 6 turmas formadas. Concluíram o seminário. E hoje passam na rua, me abraçam. Outro dia, um irmão forte, um irmão escuro, fortão, me abraçou e falou: meu professor, falou: puxa, eu sou tão pequenininho. Entenda isso. Ovelha gera, repita, ovelha gera ovelha. Diga mestres, são gerados. Diga mestre, geram mestres. Valeu? Vamos juntos. Então tá. O pastor, de forma bem simples que você está aí do outro lado, entenda, ele está pregando o que aqui? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus, ela é uma continuidade da natureza de Deus, e ela revela o caráter de Deus, e ela revela a glória de Deus, diga comigo, a maior tolice que o mundo evangélico pode fazer, é rejeitar a palavra. Uma vez rejeitada a palavra, está se rejeitando o próprio Deus. Ora, se isso é verdade, eu compreendo que o nosso pastor João, que está pregando, ele está revelando. Eu não falo aqueles irmãos que vêm ao culto da revelação, nada contra, e cada um tem a sua opinião teológica, mas essa revelação aqui, porque a pregação que o pastor João está ministrando, ela de fato, de direito, ela é uma ação do Espírito Santo junto da sua alma, aqui, do pastor. Ora, na medida em que a palavra flui da boca do pastor, quando eu falo pastor, qualquer pregador, até você já pregando, não é isso? Pastor Jairo também pregando, o Espírito está trabalhando junto a você. Primeiro, o Espírito trabalha a palavra na alma, isto é, o Espírito, ele aplica a palavra à alma, e esse ato de aplicar é mais ou menos assim. Tem algum pedreiro aqui que trabalha em obra? É mais ou menos assim. Vocês já viram o pedreiro trabalhando? Para embolsar uma parede, ele primeiro levanta a parede, claro. Depois ele chapisca a parede, depois ele prepara a massa e joga habilidosamente sobre a parede, até fazer um bom embolso. Inclusive, eu vi uma máquina de embolso, pastor Lino, acho que é a coisa mais louca que eu vi no mundo. A máquina vai embolsar a parede para o cara, é uma coisa. A tecnologia mostra que estamos vivendo não mais a era analógica, mas estamos vivendo a era digital. E aquilo ali é fantástico. Mas tirando a máquina, o pedreiro ele vai trabalhar a parede, vai alinhar, fazer todo o trabalho para aplicar a massa juntamente com todos os componentes, areia, cimento e cal. Ora, o Espírito Santo faz exatamente o mesmo com o pregador, com o teólogos. Ele aplica a palavra no coração. Primeiro, ele purifica o coração, ele vai transformando o coração. Por quê? Porque como a palavra revela o caráter de Deus, eu posso afirmar sem medo de errar, e você também pode afirmar. Na medida em que a palavra vai sendo apresentada à alma, ela vai reagindo. É simples. Toda ação corresponde a uma reação.
Ora, na medida em que a alma vai reagindo, ela vai abrindo-se para a palavra, porque ela reconhece, peraí, eu fui feita para Deus, eu não subsisto sem Deus, eu só estou e sou real por causa de Deus. Mas se isso é verdade, e eu compreendo que o é, na verdade, as Escrituras Sagradas, elas vão sendo interiorizadas na alma. E aí, aquele irmão que coloca a Bíblia aberta lá na estante, hoje não precisa nem mais estante, né? Hoje é REC, outra coisa lá qualquer na parede, mas tem crentes que fazem isso, botam a Bíblia aberta como se o diabo tivesse medo da Bíblia aberta. Só que na verdade o diabo não tem medo da Bíblia, ele tem medo da Bíblia em cima em nós. Repita comigo: eu sou o templo do Espírito Santo. Logo, eu sou o templo da palavra de Deus. Ora, se isso aqui é verdade, na medida em que o nosso irmão João está pregando, ele vai revelar, voltei a questão do revelar, está para o outro lado. Repita aqui: a palavra de Deus. A palavra de Deus. É ou são ambos a palavra de Deus que manifesta doutrinas que são ambos a glória aqui, ó, de Deus. Repita a palavra de Deus que manifesta doutrinas que são ambos a glória de Deus. Glória de Deus. Tem que sair para beber uma aguinha? 5 minutos. E ao banheiro. Estou só marcando o horário onde você vai pegar? 9 horas a gente para. Sem lanche, então. Aí quando tiver lanche, eu quero mais tarde. Vai dar uma comida. A pergunta é, Daniel, o que são doutrinas? Ensinamentos que as pessoas devem seguir. Jéssica, recebo o áudio então, né? 9 e 10, né? Nossa, nem freia, cara. Eu sou do valor disso. Aí eu vi. Então vamos lá. Voltando aqui ao nosso pastor João. Ele está pregando a palavra. E a palavra, elas são ângulos da glória, isto é, a palavra, existe na palavra doutrinas que são ângulos da glória de Deus. Entendendo isso, significa que compreender a Bíblia Sagrada consiste no ato relacional. Diga, compreender a palavra consiste num ato relacional com a fonte primária das Escrituras. Diga, quando eu conheço a palavra, eu conheço a Deus. Quando desconheço a palavra, eu desconheço a revelação de Deus.
se isso aqui é verdadeiro, nós vamos compreender então, e agora pago toda essa emanente, toda essa brincadeira aqui, não é brincadeira? E vamos agora viajar em um campus bem diferente. A nada que a gente não consiga perceber. Mais leitura. Eu entendo, eu compreendo. Manelice, tudo bem aí? Não tem problema não. Tá tudo em paz aí? É isso aí, garotada do biscoitinho de vento, né? Parabéns. polvilho. Polvilho, né? Tá gostoso? Tá jóia? Tá dentro da meta. Só para dar uma relaxada. Relaxada mental. Não estou não, irmão. Eu tive uma infecção intestinal, eu quero distância de comida por enquanto. Comida lá eu, cara. É só coisa leve. Posso parar no hospital. A mulher na hora que arrancou o... Eu entendo então, seguindo o raciocínio, e quando eu compreendo as Escrituras, eu compreendo o conjunto de doutrinas que são ambos da glória de Deus. Falei sobre a glória. E agora, esse lance de relacionamento com a fonte primária das Escrituras. Eu vou colocar aqui. Você não esqueça do cuidado com a prova. Eu estou tendo que ocupar da casa. Nem uma vai da parte de Deus. Nem vou dormir mais. Olha, dormir tranquilo. Relacionamento. Repita comigo. O melhor momento de um culto. Melhor momento. Diga. O melhor momento de um culto Melhor momento de culto. é quando a palavra é pregada. Aqui na nossa igreja, eu posso dizer nota também, que aqui eu vim pregar aqui uma vez, me deram, o pastor, eu preguei 1 hora, quase 1h30. Existem lugares que você vai pregar e você te dão 15 minutos para pregar. Nossa. Desculpa. É ridículo, perdão. E não entendem o valor da pregação. Pregação tem que ser prioridade. O louvor é bom? Legal. Não é verdade? Você louva, aquela menina que faz aquela expressão facial, aquela expressão. É você que faz? É péssimo. Eu acho que é você que faz. Estou brincando. Coreografia, né? Muito legal. Mas o que sustenta uma igreja é a palavra. Se você tem uma igreja que não ama a palavra, essa igreja está denunciando que ela não ama a Deus. Eu pego 10 que fui pregar, eu vim para cá, abrindo parênteses. Eu não gosto de dar testemunho em aula, mas eu vou dar para vocês. Eu vim aqui em Angra pregar a primeira vez que eu tinha 15 anos. Quando eu cheguei aqui, eu vim pregar no ministério aqui na Verón, aqui em Angra, grande. Me deram, eu viajei 3 horas para aquele ônibus velho, 1980 e alguma coisa, 79, Santa quebrada da Eval ainda, tá? Eval. Quando eu cheguei aqui, me deram 15 minutos para pregar. O pastor falou ainda, ó, meu irmão, não passa do seu horário, por favor. De 8h45 a 9 horas. Eu, 15 anos de idade, sem experiência, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Você é de ver a vocês que foi feito o que pôde. Mas a palavra de Deus é fundamento em uma igreja. Ok? Então tá. O relacionamento
relacionamento com a fonte primária das Escrituras. Ok? O nome da irmã? Andréia. Irmã Andréia. Oi, tá? Tá bom. Que também não atrapalha aqui. Tá bom a filmagem, hein? Tá show. Obrigado, tá show. O que é relacionamento? Na sua opinião, irmã Andréia, em que consiste relacionamento? Intimidade. Intimidade? Irmão Pastorino Duarte, relacionamento. A pessoa é convidar as outras pessoas. Então, o senhor colocou relacionamento em nível linear. Annelise, relacionamento. Em que consiste relacionamento? Relação e comunhão com Deus. Relação, comunhão, oração e comunhão com Deus. consiste na comunhão com Deus. Porque na oração você vai ter adoração, não é isso? Pastor Jair, o que a gente define como relacionamento? Bom, primeiro vamos definir essa fonte primária das Escrituras. Deus. Então, quando eu me relaciono, intimidade com Deus, ok? Meu irmão, qual é o nome do irmão? O Marcos. Em que consiste, então, esse relacionamento com Deus? Aqui vimos que experimentamos, então, o caráter de Deus. Vimos que esse relacionamento é retroalimentado pelo pensamento e também pelo conhecer e saber. Vimos isso. Sua opinião. O relacionamento, ele precisa encontrar parâmetros para que aconteça. Vou explicar isso. O relacionamento, figura A, se relaciona com figura B. Confere comigo? Figura A, a gente chama, perdão, essa terminologia tão técnica, mas eu chamo de Deus. E a figura B, eu chamo do homem, chamo de um homem. Homem fala aqui genericamente, homem ou mulher. Então, dentro desse relacionamento, o que eu encontro? Na verdade, eu encontro um encontro de personalidades ou um encontro de pessoalidades. Isso é fato. Não é assim que acontece na sua casa, assim? Os marido e mulher se relacionam pessoalmente. Nós chamamos de relacionamento interpessoal. Ora, se eu compreendo isso, eu entendo que o relacionamento, o agente A, que se relaciona com o agente B, o relacionamento entre o ser invisível e incriado de Deus, com o ser limitado e humano, com o ser humano. Desculpe a redundância. Ora, vou perder o ônibus 9 e 10, não tem problema. Vou 1h da manhã, estou brincando, vamos encerrar já. Ora, esse relacionamento Deus e o homem, eu posso afirmar que esse relacionamento a gente chama, falou pastor, de relacionamento, aqui encerra, metafísico. Próxima aula, a gente vai começar daqui. Relacionamento metafísico. Próxima aula, repita comigo. Próxima aula, nós vamos estudar relacionamento metafísico.
Queridos, fiquemos sobre os pés. 9 horas, preciso ensinar ônibus. Nossa Senhora é o fim, vai me deixar na mão. Mas vamos lá, para cá. Oi?